Boa noite a todos. Agradeço aí, né? O irmão disse a respeito do trabalho e das fotos, né? E que os irmãos que tiverem aí fotos antigas, né? Essas fotos que realmente deixam a gente, tira a gente da nossa realidade e leva lá no passado. Os irmãos pudessem aí me emprestar, né? Coisa rápida, só para a gente tirar uma foto, né? Geralmente as fotos antigas elas não são digitais, né? Elas ainda é no papel. Isso é bom porque a gente não perde, né? O arquivo, infelizmente, acontece algum problema aí no HD, já perdeu as fotos. Então, quem tiver fotos aí de cultos, né? Cultos nas casas ou aqui mesmo, pudesse aí nos trazer para a gente fazer um trabalho ainda maior. Como é bom a gente estar na casa de Deus, né, amados? Mais um dia. E quando a gente fala de casa, né, isso traz uma sensação de conforto, né? Cheguei na minha casa, é tão gostoso, né? A gente passa um dia na labuta aí do dia a dia, trabalhando pesado, e aí chega em casa, né? Vê a família e relaxa realmente. Então é um local onde a gente sente um refrigério, um local onde a gente se sente bem, né? E aqui na casa de Deus não é diferente. Aqui a gente também recebe conforto da parte do nosso Deus, a gente também recebe paz do nosso Deus, refrigério, e a gente se sente bem aqui dentro. Amém, irmãos? Então, se você espera uma bênção para a sua vida, deixe que o Senhor fale com você hoje. Não relute, né, contra a palavra de Deus. A melhor coisa para o homem, tanto no presente quanto para o futuro, é justamente ter a Cristo, é justamente encontrar com Cristo. Antes de nós começarmos, eu gostaria de perguntar para você que está aqui hoje: você fica maravilhado ao ouvir a história de Cristo? Essa história chama a tua atenção? Essa é uma pergunta que eu gostaria de começar fazendo, porque hoje em dia nada mais chama a atenção das pessoas. Essa doença aí que nós estamos desde março, podemos dizer desde março aqui para nós, onde começou, né, a fazer isolamento e tal, e a fechar tudo e tal. Essa doença é uma prova disso, porque ninguém está mais respeitando coisa nenhuma, né? Alguns ainda respeitam, mas parece que caiu no esquecimento. Ninguém acredita, né? A gente não está aqui para falar isso, mas é só para mostrar, meus amados, que não há respeito, não há medo também quando nós falamos do poder de Deus. Não há preocupação quando se abre a palavra. Nós já falamos isso outras vezes aqui, outros pregadores falaram que no passado, quando falava do inferno, era realmente algo que deixava as pessoas aterrorizadas. Hoje em dia é uma história, né? Como a história de Jesus, é uma história, mais uma história, e uma história que não cativa mais as pessoas. Será que é porque Jesus era simples? E eu te pergunto, você consegue enxergar simplicidade na história de Jesus, irmãos? Amigos? Pelo que nós já estamos falando dele, aprendendo com Jesus, ele era muito simples. Para se ter uma noção, quando resolveram prender Jesus, Judas, né, aquele que o traiu, teve que dar um sinal, ou seja, um beijo em Jesus. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que Jesus era muito parecido com aqueles que andavam com ele. Não tinha uma coroa na cabeça, não tinha uma roupa diferenciada, ele era simples, como os demais que andavam com ele. Jesus vivia rodeado de pessoas pobres, de pessoas humildes, considerados a escória da humanidade, tanto falando de religião
quanto socialmente. Jesus vivia cercado de pessoas enfermas, de pecadores. Nós falamos recentemente da mulher que não tem nome, é mulher pecadora. E ele vivia cercado de homens e mulheres de má reputação, isso falando, da sociedade da época. Inclusive eram tratados assim pelos próprios discípulos de Jesus. Mas, meu amado, foi isso que Cristo veio fazer. Ele veio para os pecadores. Muito diferente do evangelho de hoje, um evangelho cheio de pompa, um evangelho top. E mesmo no passado, os fariseus, com sua vestimenta diferente, com seus rituais, com sua religiosidade, já mostravam a diferença, porque o evangelho do Senhor Jesus é simples, como ele é simples. A palavra de Deus é simples. Porém, eu gostaria de chamar a nossa atenção, irmãos dessa igreja, você que é irmão dessa igreja, é um servo de Deus aqui, porque o Senhor Jesus Cristo, ele pregava essa palavra simples, e é o que a gente tem feito, graças a Deus, por 60 anos. Mas ele pregava com extrema fidelidade. Era simples? Era, contudo, tinha fidelidade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não veio fazer outra coisa que não fosse a vontade do Pai que o enviou. Por isso ele pregava. O servo do Senhor neste mundo precisa estar ciente disso. Ele não está aqui, ele não foi chamado para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Outro detalhe, irmão, Jesus estava interessado nas obras daquele que o enviou, interessado em cumprir as obras daquele que o enviou. Como ele mesmo disse, tratar dos negócios do Pai. É claro que nós, essa igreja, nunca vai operar milagres como Cristo operou. Nós não vamos curar um cego de nascença, não vamos fazer isso. Mas precisamos estar preocupados em fazer as obras daquele que nos chamou, daquele que nos enviou. Fazer as obras de Deus. Então, é muito simples de nós entendermos. O Senhor Jesus pregava um evangelho simples, porém com fidelidade, e dava testemunho. Olha se não é a nossa vida, amados. Falar e testemunhar. As pessoas podiam até não crer nas suas palavras, aí ele fazia questão de mostrar para elas. Ele comprovava o poder de Deus, e muitas pessoas não creram nele, como não vão crer hoje. No entanto, fica essa lição para nós, meu amado. Muitas vezes nós somos muito bons em falar apenas, falamos e falamos e falamos, só que nem tudo é palavras. A nossa vida não pode ser pautada apenas em palavras. Nós precisamos mostrar, precisamos cumprir. Por isso, o Senhor Jesus estava preocupado em fazer as obras do Pai. Não dá para a gente comparar, novamente eu digo isso, não dá para a gente comparar as obras de Jesus com as nossas, o que ele fazia conosco hoje, com a nossa realidade, porque Jesus curava as pessoas, amado. Traziam para ele um paralítico. Lembra daquela história onde desceram um paralítico para que ele curasse? Imagine isso, nós estamos aqui e de repente alguém traz um homem enfermo, um homem que não anda, que não consegue andar mais, e essa pessoa é alguém que nós vamos olhar para ela e ela vai continuar na situação que ela está. Nós vamos simplesmente sentir pena dessa pessoa, talvez a gente vai se emocionar com a superação dessa pessoa, ela vai trazer exemplo para a nossa vida,
porque a gente reclama muitas vezes e olha do lado, tem pessoas piores. Nós vamos sentir qualquer sentimento sobre essa pessoa, mas nós não vamos poder ajudar na sua questão. Jesus não, Jesus perdoava os pecados, e como se não bastasse, como ele mesmo disse, ele ainda dizia para aquela pessoa: levanta, toma o teu leito e anda. Isso te deixa maravilhado, irmão? Profundamente maravilhado, porque para Jesus era muito fácil, ele conhecia o coração daquelas pessoas. Quem é esse aí para perdoar pecados? E ele dizia: olha, eu vou dizer uma coisa para você, para mostrar que eu tenho poder, eu vou dizer para esse paralítico: pega a sua cama e vá, e sai andando com ela. Jesus tinha o poder divino em si mesmo. Mas sabe de uma coisa, meu amado? Preste atenção nisso agora. Sabe de uma coisa? Jesus esperava sempre uma ação das pessoas. Ele esperava e ainda espera uma ação das pessoas. Dizer que é crente, 95% das pessoas dizem, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Apegar-se com Deus. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando dessa forma: nós estamos vivendo um ano bastante difícil, não tem chovido, calor extremo, e aí essa doença também, né, que a gente ficou meio confinado, restrito a vários lugares, e uma porção de acontecimentos, né, na nossa região, muito fogo aí, incêndios, inclusive uma pessoa, né, que trabalha com a gente perdeu a sua vida. E aí esses dias, não sei, semana passada, não lembro, foi sexta, quinta, parece que caiu um raio numa fazenda e pegou fogo lá, né? E aí essa pessoa disse o seguinte: olha, certo mesmo é apegar com Deus, porque Ele nos protege. Então, meu amado, apegar-se com Deus, e esse é o momento, ele disse, né? Esse é o momento de se apegar com Deus. Todo mundo faz isso. E se a gente for falar quem vai para o céu, todo mundo vai para o céu. Nem precisamos continuar mais com esse assunto. Só que Jesus está esperando uma ação. Os milagres de Cristo são histórias lindas. Olha, é uma história mais bonita do que a outra. Só reforçam o seu poder, a sua glória, a sua simplicidade. Nós vamos ver hoje uma história. O seu amor para com o ser humano. E ele fazia assim, ó, num estalo, irmãos, de maneira simples. Para ele era fácil, mas ele sempre esperava uma atitude. É muito triste ver que os homens, as mulheres, as crianças estão indiferentes à história de Cristo. Isso aí não é de hoje, né? O seu nascimento humilde não tinha lugar para ele. Aos 12 anos, como nós estudamos recentemente, ele estava lá no templo, tratando dos assuntos do Pai. A maneira como ele foi tentado, também falamos recente, e não pecou. Seu ministério curto, porém extremamente eficiente. Sua dor lá no jardim, que a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. O desprezo das pessoas, o abandono, a rejeição do seu povo, né, os seus compatriotas, e a sua morte atroz lá naquela cruz. E as pessoas olham para isso, né, e tem um dia para comemorar a morte de Jesus, contudo estão insensíveis. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e um dia, graças a Ele, nós vamos ressuscitar também, mas isso é deixado de lado. Por vezes a nossa preocupação é outra. Hoje nós vamos estudar pela palavra de Deus o que Cristo veio fazer neste mundo. É o título da mensagem. Você sabe o que Ele veio fazer neste mundo?
Uma coisa que o salvo por Cristo não pode dizer jamais: eu não tenho nada para compartilhar, eu não sei pregar, eu não sei falar. O salvo por Cristo, amado irmão e irmã, ele não pode viver como se ele fosse um insípido, sabe, sem gosto. Jesus desceu da sua glória e fez algo por nós que vai além das fronteiras deste mundo. Mas neste mundo a gente já começa a gozar dessa vitória em Cristo, gozar da transformação que Ele faz, da paz que Ele nos dá, e uma certeza que só Cristo pode proporcionar para nós. Eu gostaria de convidar você, já estou até aqui, no Evangelho de João, capítulo 9. Convido você a acompanhar aqui uma história comigo. E a história de Cristo, ela é maravilhosa, sempre. Assim como toda a Bíblia. O irmão Arino fez menção desse texto ontem, e eu até falei para ele: então, irmão, parece que é assim que a gente tem certeza que é isso que Deus quer falar, né? Eu me lembro, só para compartilhar um fato, né? Eu me lembro a primeira mensagem que eu preguei, eu falei sobre os lírios do campo, né? Muito tempo atrás já. E o introdutor que estava aqui, que inclusive era o irmão Valdomiro, começou falando disso. Eu falei: puxa vida, é para falar disso mesmo. A introdução dele foi essa, e aí eu vim, preguei e falei disso também. João capítulo 9, versículos de 1 a 5. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha o cego de nascença aqui. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ó, o que Jesus veio fazer? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amados, vamos listar aqui alguns detalhes nessa história. Primeiro, Jesus passa e vê um cego de nascença. Segundo, quando alguém está na pior, você percebeu? A gente fica querendo saber o que foi feito de errado, né? O irmão falou disso ontem, no irmão Arino. Está na pior porque está em pecado, porque está escondendo, porque está fazendo isso. E aí eles perguntaram: Senhor, foi os pais ou foi ele mesmo que pecou para poder nascer cego? E Jesus querendo ensinar eles, amados, e a gente, é claro, Jesus querendo transformar, porque Ele veio para isso, Ele é a luz do mundo. Na nossa atualidade, muitas pessoas procuram uma bênção. No começo nós falamos disso, lá atrás. Se veio à procura de uma bênção, só que esta bênção que as pessoas procuram, na maioria das vezes, é de natureza material. Diz respeito a tudo, menos ao espiritual. É difícil a gente falar de salvação, porque a salvação é para depois desta vida. Agora, né, o hoje, ninguém precisa ser salvo de nada. Mas Jesus quer transformar. Ele veio fazer isso. Ele quer manifestar as obras do Pai nos homens. Foi assim que ele respondeu para os discípulos: o Pai vai ser glorificado hoje. É mais ou menos isso, né? Aconteceu isso aí para que o Pai fosse glorificado nesta pessoa. Quem são os cegos? Tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que enxerga e não quer ver. Verdadeiro. Nós temos a Bíblia para nos direcionar,
no nosso caminho. E se mesmo assim nós andamos em caminhos tortuosos, olha, somos o pior cego que existe. O primeiro ponto, irmãos, da mensagem, né, como o irmão Ademir diz, eu separei em 3 pontos aqui. E o primeiro ponto é o foco que a Bíblia dá na vida deste homem. Versículos de 8 a 12, continue aí no capítulo 9. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu o cego: não sei. Primeiro ponto, então, o foco que a Bíblia dá na vida deste homem. Você percebeu um detalhe aí, irmão? Perceba que Jesus, ele continua o seu caminho. Você percebeu isso? Entre aspas, né? A câmera que estava ali na história não acompanhou Jesus dessa vez. Parou lá na vida do cego. Interessante isso, não é? Jesus fez um milagre e foi embora. E a história ficou aqui, né? Jesus, tanto que perguntaram para ele: cadê o Jesus? Não sei. A história bíblica focou no cego. O que há de bom no cego para que a Bíblia possa focar nele? Nada de bom, nada. Ele é cego, ele mendigava, possivelmente era um sujo, vivia se arrastando, né? Pedindo alguma coisa para alguém, e provavelmente era um homem que as pessoas passavam de largo por ele. Nós temos que focar na vida deste homem também, meu amado, porque ele nos representa, sabia? Ele me representa e te representa. Diante de Deus, as nossas obras, as melhores que a gente tem, são como trapos de imundícia, não tem valor. Então nós estamos como este cego, tateando no escuro. Ele nasceu cego, ou seja, é a nossa condição desde o berço, aliás, desde o ventre de nossa mãe. Nós falamos lá atrás que o pior cego é aquele que enxerga e não quer ver. Meu amado, o Senhor Deus tem falado com a gente hoje. Ele fala comigo e fala com você. É isso que a palavra de Deus faz, por isso que ela é maravilhosa. Todo dia que a gente abre, ela fala com a gente. Basta querermos aprender. Mas nós somos teimosos. Pense que Deus já falou diversas vezes. Este homem aqui nem podia olhar para alguém. Lá vem vindo alguém ali que deve ter dinheiro. Ele não enxergava. Ficava com a mão estendida, esperando a bondade dos outros, né? E se alguém passasse do outro lado da rua, ele nem, não dava para chamar, me dá um dinheiro aí. Não havia clareza para ele. E nós também estamos no escuro, meu amado. Parece que não. Todo mundo vai se ajeitando na vida, todo mundo vai procurando o melhor. Só que sem Cristo nós estamos no escuro. Isso é uma verdade. Estamos aí sem entendimento algum, trilhando um caminho de perdição, um caminho que parece bom, mas o final é morte. Quando nós focamos na vida do homem, nós vamos concluir isso. Jesus concluiu isso, olhando para aquele homem. Ele ia passando e viu lá o cego, as pessoas talvez desviando dele. O que vai ser desse rapaz? Quem vai olhar por ele?
E os discípulos: olha, essa família deve ser muito pecadora, hein, Senhor? Alguém precisa fazer alguma coisa por esse rapaz. E o segundo ponto é: Jesus Cristo faz alguma coisa. Versículos 6 e 7. Tendo dito isto, ou seja, o que ele veio fazer nessa terra, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Irmão, amigo, Jesus faz a diferença. A nossa vida deve ser um testemunho real da obra de Deus. Quando Deus faz alguma coisa em nossa vida, e Ele faz, a gente sempre tem algo para falar ou para mostrar. Foi assim que nós começamos lá atrás. Eu não sei pregar, eu não sei falar. A gente lembra falando disso, a gente encaixa com aquela questão dos dons. Mas eu não tenho dom nenhum. E aí vem o pregador e fala: todo mundo tem dom, porque a palavra diz isso. Amados, a gente só precisa dizer o que Cristo fez em nossa vida. Jesus cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, passou nos olhos do cego e disse para ele ir lá no tanque. É demais isso, não é, amados? É demais. Nós vamos olhar para o cego e ele vai continuar cego. E Jesus diz: vai lá e lava. Depois disso, Jesus encontra ele lá na frente, né? Porque a história deixou Jesus um pouco de lado e focou na vida deste homem. Que transformação que Cristo faz, irmãos, é algo sem precedente. Olha, não precisa pagar nada, não precisa de 3, de 4 sessões, nem precisa marcar horário. Jesus faz de maneira simples. É um cuspe na terra, fez um lodo, passou nos olhos, vai lá e lava. É claro que a sua morte na cruz não tem nada de simples, mas Ele pagou esse preço por nós, e agora é simples para nós. Que transformação! Você percebeu, meu amado, a transformação? Eu vou te mostrar. Os vizinhos daquele rapaz, as pessoas que estavam ali, né? A Bíblia fala, os outros que estavam ali ficaram chocados, estavam espantados, porque eles não conheceram que era aquele rapaz. Ficou aquela história: eu acho que é ele. Será que é ele? Deve ser, não sei. E o rapaz: sou eu, gente. Eles não conheceram o rapaz. Quem sabe, depois que ele foi até o tanque de Siloé, que significa o enviado. Quem é o enviado, amados? Quem é o enviado de Deus? Então ele foi até Cristo. É uma figura, mas ele foi até o enviado de Deus, foi até Jesus. E depois que ele voltou do tanque, quem sabe ele não estava procurando emprego, quem sabe ele não mudou de roupas, fez a barba, quem sabe cortou o cabelo. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que as pessoas não reconheceram o mendigo, porque é isso que fala dele. Era um homem cego que mendigava. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma, porque foi isso que Ele veio fazer, amados. Chamar os pecadores ao arrependimento. Esta é a obra de Deus que é manifestada nos homens. Quando Jesus disse que é necessário fazer estas obras de dia, porque a noite chega e ninguém pode trabalhar. Lembra lá que ele falou, lá no verso 4?
ele quis dizer que é necessário aproveitar o momento. Depois escurece e não dá mais tempo de fazer nada. Sabe o que é isso, meu amado? Um dia a oportunidade vai acabar para nós. Por que é que você não aproveita este momento? Se você ainda não aproveitou, aproveite hoje. Não vá embora sem focar na condição do homem sem Deus. A Bíblia fez questão de parar na vida dele. Jesus continuou a sua história, talvez fez outras coisas, não fala, mas a Bíblia focou no homem. Por que que você não aproveita o momento para pensar nessa transformação que Cristo pode fazer? Nós cantamos 2 hinos falando disso. Terceiro e último ponto é uma pergunta: qual é a nossa atitude? Já que Cristo espera uma atitude, qual é a nossa? Versículo 7, de novo: e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Preste atenção. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. 25, respondeu ele, pois, o homem cego, o ex-cego, e disse, se é pecador não sei, uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. 35 até o 38, Jesus ouviu que o tinham expulsado, Jesus volta na história, e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Meu amado, Jesus faz um milagre, sabe, o mais difícil Jesus faz. Parece que é o mais difícil, mas para ele é simples. Jesus andou sobre as águas, lembra? Para ele era fácil, mas ele espera uma reação. Ele está esperando uma atitude, um passo nosso. Ele fez tudo, porém é preciso tomar uma ação, uma atitude, fazer alguma coisa, do jeito que você quiser entender. O homem cego não tinha como fazer nada. Lembra da história dele? Vamos relembrar? Era aquele que vivia com a mão esticada, jogado no chão, sujo, e dependendo da bondade dos outros. Nós não temos como fazer nada, por nossa força não. Estamos como este homem cego, tanto que ele nos representa. Mas Jesus está passando, amados, e a gente precisa agradecer todo dia por ele ter passado na nossa vida e ter estendido a sua mão para nós. Jesus está passando e concede a cura, e disse para ele, vai e lava-te no tanque. Ou seja, o barro que Jesus tinha criado, o lodo, era o milagre, mas ele tinha que ir lá lavar no tanque de Siloé. E ele foi, amados, ele foi, e a Bíblia diz que ele voltou vendo. Ele não entendia nada daquilo, começaram a perguntar as coisas, chamaram até os pais dele. É esse menino aqui mesmo, que era cego de nascença, e os pais, é ele. E foi, e no 35 diz que o expulsaram lá, onde ele estava. Ele disse aqui, não sei, uma coisa eu sei, no 25, que eu era um cego, mas agora eu vejo. A fé em Jesus é assim, amados, a gente não entende direito muitas coisas, mas se é para falar do que Cristo fez, o que ele fez? Um dia eu era cego e agora eu vejo, porque ele me curou. Amém, irmãos? É assim mesmo? Eu não preciso dizer o que você tem que fazer, amado. Quem sou eu para dizer alguma coisa, Mas depois dessa história, creio que fica muito claro
de a gente entender que Jesus Cristo fez um milagre lá na cruz. Agora nós precisamos tomar uma atitude. O Senhor Jesus perguntou para ele: você crê no Filho de Deus? E o cego, disse para ele: mas quem é ele para que eu creia? Porque ele não tinha visto Jesus. É muito lindo, né? Jesus diz: é aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio. E o adorou. Você que tem ouvido a palavra de Deus, que você também possa crer no Filho de Deus, possa crer no Senhor Jesus, possa adorar o Senhor Jesus. Que essa palavra realmente fique gravada em nossas mentes, meu irmão, meu amigo. Esse, sem dúvida, é o desejo do Senhor Jesus Cristo, porque foi isso que Ele veio fazer. Ele é a luz do mundo. Ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que Deus pudesse te abençoar. Amém? Irmão?